Olá, amigos, um bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta maravilhosa manhã de quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, nós queremos compartilhar mais uma porção reflexiva da santa e poderosa Palavra de Deus com os amigos e as amigas. E hoje vamos tomar por base o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 22, 23 e 24, e ali está escrito assim: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O autor aos Hebreus, ele dirige essas palavras a uma igreja vencedora. E qual será essa? Embora esteja escrito no versículo 23, a universal assembleia, esta igreja ela não é a Assembleia de Deus, ela não é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, tampouco ela é a Igreja Católica ou a Igreja Batista, ou nenhuma que tenha uma placa em especial. Essa igreja ela não é uma igreja que tem um nome numa placa. Ela é a igreja que está nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 16 e versículo 18, quando o próprio Senhor Jesus disse para Pedro que sobre ele, Jesus, sobre a rocha, ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E para os que receberam a revelação do próprio Espírito Santo sobre esta verdade e conseguiram entender isso de forma bem clara, que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, num sacrifício vivo e eficaz. Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue para o perdão de nossos pecados, e para todos aqueles que crerem em Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, soltam-se as amarras invisíveis de Satanás, soltam-se as ligaduras da impiedade, soltam-se os cadeados de bronze, quebram-se os grilhões do pecado, as ligaduras da impiedade, caem as escamas de seus olhos, caem as traves dos seus olhos que os cegavam. Para essas pessoas está bem claro que a igreja vencedora é a igreja de Jesus Cristo. Mas o incrédulo, ele não consegue enxergar isso, porque segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz no versículo 3 que para essas pessoas, para os incrédulos, o evangelho ainda está encoberto. E aí ele diz no versículo 4, por quê? Porque o Deus com D minúsculo do presente século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, ou para que não brilhe para eles a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus e que é a cabeça da igreja. Porém, queira ou não queira o incrédulo, queira ou não queira o ateu, queira ou não queira o ímpio, queira ou não queira o religioso que defende com unhas e dentes a placa da sua igreja, existe uma igreja vencedora. E essa igreja é a que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Aqui na terra, essa igreja recebeu o poder e autoridade para curar os enfermos. Ela recebeu o poder e autoridade para expulsar os espíritos malignos. Mas recebeu também a incumbência de pregar, de anunciar o evangelho da graça e de graça. Essa igreja deve fazer isso, mas deve fazer de graça, sem cobrar, sem se ufanar, sem se vangloriar por estar fazendo algo que ela recebeu a comissão, que ela recebeu a capacidade, que ela recebeu a autoridade dada por aquele que é o dono da igreja. Nós não recebemos esse poder e essa autoridade e essa incumbência porque fazemos parte da igreja A, da igreja B ou da igreja C. Não foi pela placa da igreja, foi pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, pelo convencimento dado pelo Espírito Santo que ele prometeu que enviaria, e nós passamos a compreender essa verdade, e agora nós temos essa autoridade e nós temos essa incumbência de realizar a obra dessa igreja vencedora. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E para o mundo vindouro, essa igreja ela tem uma promessa. A promessa de que vai ser arrebatada e levada nos ares para estar para sempre com Jesus. A promessa de que vai reinar com Jesus num corpo glorioso. E também, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de nossos pés, dos pés da igreja. Mas é o Deus de paz que esmagará Satanás. Não somos nós que temos esse poder de pisar a cabeça do inimigo, como se prega ou como se canta por aí. Mas o Deus de paz fará isso, e fará debaixo de nossos pés, porque Ele é Deus, é Ele quem faz, é Ele que tem todo o poder e tem toda a glória. Mas pode ser que você que está aí me ouvindo e me assistindo neste vídeo, nesse dia de hoje, pode ser que você queira fazer parte dessa igreja vencedora, mas não vê a necessidade de receber Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. E por quê? Porque você já teve o contato com as pessoas que falam sobre essa igreja, você já teve o contato com as pessoas que dizem fazer parte dessa igreja. E em algumas você encontrou um testemunho que não era bom. Você encontrou um testemunho que não foi bom. E por isso você se nega a fazer parte da igreja vencedora, não da placa. Você se nega a fazer parte da igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Eu quero encerrar essa reflexão no dia de hoje trazendo um exemplo bem prático para você. Suponhamos que você seja dono de uma empresa dessas terceirizadas que fornecem mão de obra, e a sua empresa é uma excelência no mercado. E você tem aí 1000 funcionários. E toda empresa tem uma margem de maus funcionários. Vamos colocar um percentual de 5%. Então, desses 1000 funcionários que você tem, 50 não vestem a camisa da empresa. Dão mau testemunho, são negligentes, são indolentes, são maldosos. E você tem muitos contratos com várias indústrias grandes, com vários órgãos públicos grandes. E você acharia justo que você tendo dado a vida por essa empresa, você tendo dado o melhor por essa empresa, você oferecendo a melhor assistência médica, os melhores salários do mercado, você tendo a melhor equipe de recursos humanos, você acharia justo que toda vez que esse percentual de 50 funcionários cometesse algum deslize por sua negligência, por sua indolência ou por sua maldade,
você fosse chamado pelo gestor, pelo alto funcionário do alto escalão do serviço público, chamasse você, ou o dono da indústria, o gerente de recursos humanos da grande indústria, chamasse você e cancelasse o contrato com a sua empresa por causa do mau testemunho desses 50 funcionários espalhados por vários postos de trabalho, sendo que você tem 950 funcionários que são excelentes funcionários, que dão exemplo e vestem a camisa da sua empresa? Eu acho que não. A alegoria é semelhante à igreja. Jesus, ele deu a sua própria vida, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ele preparou a igreja, comissionou a igreja, deu as melhores ferramentas, deu poder, deu autoridade e fez a melhor promessa, que é a promessa da vida eterna ao lado de Deus, para os cristãos. Mas existem os maus e os bons cristãos. E você talvez esteja olhando para os maus cristãos e colocando na conta de Jesus uma culpa que não é dele. E isso é injusto. Convido você a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Convido você a fazer parte dessa igreja vencedora pela fé em Jesus, olhando para ele, que é o autor e consumador da fé, e procurando conhecê-lo melhor pelas Escrituras. Porque ele diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais que nelas tenhais a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não dê muita atenção para os maus funcionários, não dê muita atenção para os maus cristãos, aqueles que têm envergonhado o nome de Jesus, têm envergonhado a sua igreja. E não deixe de fazer parte dessa igreja vencedora por causa disso. Porque a promessa que existe para essa igreja, ela é uma promessa grandiosa. A promessa de fazer parte da vida, de tomar parte na vida eterna, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ao lado dos anjos e dos santos, e reinar com Ele para todo sempre. Amém? Deus abençoe a sua quinta-feira, Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus, e fiquem todos na paz do Altíssimo.